Bom dia, estamos novamente nas Beatas. Hoje vamos fazer massa fresca. Eu acho que nesta altura uma pessoa gosta de cozinhar, mas estar todos os dias a cozinhar é um bocado perturbadora a ideia, não é? E então eu optei por fazer massa fresca porque é algo que dá para fazer, congelar e usar umas vezes próximas. E como é algo que não dá muito trabalho, mas dá algum trabalho, é bom fazer grandes quantidades, congelar e ir comendo. Vou ensinar alguns truques que eu aprendi ao longo da... A minha mãe, quando eu era miúda, a minha mãe fazia massa fresca, não era regular, mas fazia com alguma regularidade. E então foi sempre uma coisa que fez parte do meu cotidiano e era, na altura, óbvio, receitas mais básicas, mais simples, e com o tempo mesmo na minha carreira, ao longo da minha carreira profissional, fui aprendendo novos truques, digamos que dicas que às vezes pode fazer a diferença. Para não me estar a alongar muito, eu sei que uma das discussões ou do que é mais falado e discutido em termos de massa fresca tem a ver com a farinha. O que é que a farinha vai condicionar? A farinha vai condicionar a umidade na massa. Dependentemente da farinha que usam, vão ter que combinar com a quantidade de água e umidade que acrescentam à farinha. No caso, a melhor farinha para fazer massa será farinha com bastante proteína. Em Portugal não temos um leque de oferta muito grande nas farinhas comerciais, que se encontram nas superfícies comerciais, que possamos escolher muito, salvo algumas superfícies comerciais que tenham farinhas especiais italianas próprias para fazer massa. Mas assim, das farinhas normais que uma pessoa usa, eu costumo usar farinha de trigo sem fermento, tento dentro das marcas procurar a farinha que tem mais proteína e a partir daí construir a receita. Ou seja, para esta farinha é esta receita. Como eu vou mostrar mais à frente, há o pormenor da quantidade, da percentagem de água que é acrescentada à farinha na massa fresca. E isto é uma receita elaborada, pensada, aperfeiçoada. Em casa, é óbvio, podem fazer a receita base e não sai mal nem bem. É só os cozinheiros / chefes têm uma missão, que é atingir a perfeição. Então há sempre qualquer coisa que muda e vamos aperfeiçoando e há muitas variáveis no mundo da cozinha, como noutras áreas também. Este é um dilema transversal. Há variáveis que nós não conseguimos controlar e na verdade um cozinheiro passa a luta de vida dele é controlar essas variáveis para conseguir o objetivo, que é a perfeição. É óbvio que nunca é alcançado, mas isso também é essa perfeição que nunca alcançamos, que nos leva a querer ir mais além e não parar e continuar. Então, um dos truques, eu arrumei isto, não? Um dos truques tem a ver com a percentagem de umidade. Em norma, em regra, a percentagem de água para a farinha ronda os 60%. Esta farinha, como não é uma farinha algo refinada, então eu vou usar 61, 62% de água. E como é que uma pessoa controla isso? É, por exemplo, a receita base são 300 gramas de farinha, 2 ovos e 3 gemas. Como vocês sabem, os ovos são compostos por água. A clara tem 90% de água. Então eu vou controlar a água, a umidade, com o peso dos ovos, porque os ovos vão tendo tamanhos diferentes. Então eu, para controlar isso, não vou contar a unidade do ovo, vou pesar sim o ovo. Então pesamos, vou só tirar aqui a cara, pesamos 2 ovos inteiros e 3 gemas. E isto dá-nos 166 gramas. O que eu quero aqui, pretendo aqui para 61% da farinha, preciso de 185 gramas de ingrediente líquido, ou seja, acrescentar 61, pronto, um bocadinho mais, mas não faz mal. Pronto, 185, 190 gramas de ingrediente líquido.
para esta quantidade de farinha. Pronto, outro dilema quando fazemos massa tem a ver com salgar a massa no processo de confecção, a massa fresca. Eu não tenho por hábito de salgar a massa, eu prefiro salgar a água quando se coce e aí controlo melhor a quantidade do sal. Por exemplo, eu aqui vou pôr uma pitada ou assim e pode ficar insosso na mesma e ter que salgar a água. Então eu prefiro na fase final controlar o processo, porque é mais fácil para mim controlar depois na água do que aqui, porque aqui não vou provar, não vou conseguir medir a quantidade de sal que puxo é suficiente ou não. Então começamos por, há outro truque, ou dica, digamos assim, não é obrigado a fazer, mas para alcançar melhores resultados é peneirar a farinha. Peneiramos a farinha na bancada. Depois abrimos um buraco no vulcão, como se costuma dizer, na gíria. E colocamos os ovos. Basicamente neste processo o que a gente faz é obrigar a massa, este preparado, a absorver toda a farinha que está na bancada. Colocamos alguma pressão. Na verdade, ao contrário que as pessoas possam pensar, a massa, a farinha, a massa da massa fresca não é uma massa muito úmida, pelo contrário, é uma massa que se quer algo rija, dura.
Com a ajuda da palma da mão, vamos empurrando a massa para baixo, fechamos, voltamos a empurrar para baixo. E desta forma fazemos com que a farinha absorva a água e se torne uma massa homogénea. O que a gente quer é que ela fique toda ela homogénea, sem pedaços de farinha seca. Nesta fase aqui, enrolamos em película e a temperatura ambiente, no mínimo 20 minutos, meia hora. Então, nossa massa já descansou, basicamente é o processo de hidratação da farinha. A farinha acaba com o tempo de descanso de hidratar o resto da água que tem presente nela, e então ela cresce, ela expande, e quando carregam, podem ver aqui, se conseguir, não sei se dá para ver na máquina, quando carregam ela volta à forma inicial, ou seja, está como a gente quer. Pronto. Ora bem, para fazer massa fresca, pessoal, não é preciso ter máquina de esticar massa. Massa esticada ou massa em placas é um tipo de corte ou de massa que podem fazer de massa fresca. Há N variedades de massa fresca que podem fazer. Há mesmo, podem criar os vossos próprios modelos, moldes, nem sei bem como é que se pode chamar, formatos, formas criativas de fazer formatos de massa. Um dos tipos de massa, para além de massa em placa, é a massa manual, formas feitas à mão. Há vários utensílios que podem usar, nem toda a gente tem, nem é obrigatório. É óbvio que o que os utensílios permitem é algo mais bonitinho, mais perfeitinho. Não é obrigatório. Temos este corte de massas, que para mim é um dos meus preferidos. Há cortes, utensílios destes com cortes direitos, mas isso também uma faca faz. Este, por exemplo, é dos cortes próprios por exemplo, em Portugal se usa muito os riçóis, é um dos cortes habituais. Tem a plaquinha que eu usei também no nhoque. Também há formas de massa que usam a plaquinha. Tem o rolo da massa, que vos permitem fazer massa de placa. Não tem que ser uma máquina, é óbvio, dá mais trabalho, mas é possível fazer sem. E mesmo se não tiverem o rolo da massa, uma garrafa de vinho é perfeita para o trabalho. Uma simples faca. E depois temos as massas recheadas, moldes de corte para massas recheadas, raviolis. Então eu vou-vos mostrar massa de placas sem máquina e depois vou-vos mostrar alguns tipos de massa manuais sem uso de máquina. E então, passo importante, não deixar secar a massa. O que eu vou fazer, vou cortar aqui um bocado de massa para trabalhar e vou deixar o resto enrolado à película, que vai mantendo a massa hidratada. Estou com a farinha na pancada. Basicamente é esticar a massa sempre com bastante farinha, que
ela tem tendência a colar. Atenção, a massa que eu fiz, os 61% de água nesta massa, permite que esta massa seja maleável. Há receitas, e eu também uso outra receita que é mais para massas que é preciso trabalhar à mão. No caso dos raviolis, dos tortellinis, requer uma massa mais seca, mais rija. E a outra receita que eu uso, que é basicamente uma massa que só leva gemas de ovos. E leva muita gema de ovo. Então fica uma massa que parece quase papel, é maleável ao ponto de parecer papel, o que nos facilita um bocado o trabalho quando trabalhamos com recheios mais úmidos. Esta massa, como tem uma percentagem de água elevada, torna-se mais maleável, o que nos permite, por exemplo, esticar à mão. Se for uma massa mais rija, este processo de esticar à mão não é tão fácil. Mas esta receita é ótima para poderem fazer assim. Esticam. Vou pôr um bocadinho mais esticada. Fase quando tem a espessura pretendida da massa, colocam bastante farinha. E com uma faca dobram a massa, sempre com bastante farinha, que é para ela não colar, e cortam a massa a gosto. Por exemplo, tagliatelle, mais fina, depois há um corte que podem fazer em casa, que são cortes irregulares da massa. É usado geralmente quando se faz raviolis ou tortellinis. Dos restos da massa são sempre aproveitados. Basicamente o que se tem que fazer é cortar a massa irregularmente. Com este utensílio conseguimos cortes esteticamente bonitos, mas com uma faca também é possível fazê-los.
exemplos de massa em placas, sem grandes utensílios, permite-nos fazer ainda bastantes formas de massa. Agora vou fazer massa manual. Fazem assim um rolinho, tipo como se faz com os nhoquis. Depois cortamos. Então o primeiro formato que eu vou fazer é parecido com os nhoquis. Basicamente pegam na tabuazinha como nos nhoquis, fazem um buraquinho, uma concavidade e rodam. A ideia é ter este buraquinho e depois ficarem bonitos deste lado. Também é possível fazer com um garfo. A ideia é ter o buraco com concavidade no meio e depois rodar para ter o formato deste lado. É perfeitamente fazível com o garfo. Buraquinho, roda, está feito. Buraquinho, roda, está feito. Outra forma tradicional é as orelhas, orichete, ou as orelhas, que basicamente pegam no bocadinho, começam numa ponta e esticam a massa até à outra ponta, toda. Depois chegam aqui e abrem como se fosse uma orelha. No centro fica mais fino e nas pontas fica mais grosso. Vou fazer outros. Começa numa ponta e roda até estar tudo. Podem ajudar com a mão a segurar. Este abre um bocadinho, mas é fácil de fechar. Para este molde, para esta forma, dou-lhe conselho a deixarem a massa secar mais. Quanto mais seca ela estiver, mais conseguem trabalhar, porque neste processo aqui acabamos por abrir a massa e ela fica cola e é úmida na parte de dentro. Se deixarem secar um bocadinho, é mais fácil. Outros moldes podem cortar estas partes maiores ou não, é uma questão de gosto. E neste exemplo, por exemplo, não é preciso utensílio nenhum. Basta com um dedo, carregam no centro e tem outro formato de massa. A ideia isto é uma curiosidade, a ideia das concavidades nas massas, mesmo as massas que são enroladas, é criar um espaço para o molho se concentrar. E então a ideia é ter sempre uma concavidadezinha onde o molho se concentra, e isso vai fazer com que o sabor do molho esteja presente na massa.
agora lembrei-me de um modelo com a placa com placa. Basicamente não tem que ser certo e precisa. Podem fazer com lápis, uma caneta. Começa numa ponta, na diagonal, roda, não precisam, como podem não ter isto, a placa, podem fazer mais pequeno. A ideia é pensarem, por exemplo, esta parte final da ponta, tenho que pressionar um bocadinho mais para ele prender. Vamos fazer assim isto. Claro, não fica tão bonito. Roda, roda. E esta parte final podem terminar num garfo. Pronto, há várias maneiras de fazer massa sem máquina. E é, por exemplo, um exercício muito engraçado. Para congelar, o processo de congelação da massa pode ser feito em dois momentos. Depois de feito os cortes e as formas, nesta fase, depois de ter feito, metem bastante farinha e congelam. Separadamente, quando está congelado, podem colocar tudo dentro de um saco, de um container, de um recipiente de plástico, depois de congelar, que é mais fácil de trabalhar com ele. Ou seja, esticam num tabuleiro, vai congelar, quando está congelado tiram, colocam tudo dentro ou de um saco ou de um recipiente e juntam tudo e deixam guardado no congelador para quando for usar. Quando for usar é só tirar para fora, pôr a água a ferver, quando a água ferver colocar a massa. Atenção, a massa fresca demora um bocadinho menos a cozer do que a massa seca, que a gente compra no supermercado. Terem só atenção e controlarem o ponto, se gostam da massa mais al dente ou não. Outra forma de congelar a massa fresca é em bloco. Por exemplo, imaginem, tinha feito isto tudo, mas não estava com vontade de fazer mais modelos, então podem embrulhar esta como vou farinha ao início, envolvem a massa em farinha, colocam em película ou num saco plástico e congelam. Daqui a uma semana apetece-vos fazer mais outras formas de massa, descongelam, tiram para fora, deixam descongelar completamente a temperatura ambiente, meia hora, 40 minutos, e depois dá-se o processo de amassar, esticar a massa, fazer as formas. Pronto, tem que deixar descongelar completamente à temperatura ambiente para a massa ganhar temperatura e relaxar, e depois é trabalhar com ela. Pronto, são as duas formas de congelar a massa fresca. Não tem que fazer no mesmo dia. Por exemplo, imaginem que tinham feito 2 receitas, não tem que fazer as formas logo, porque nem sempre há espaço no congelador para poder congelar a massa já feita. Então isto é uma das formas que podem guardar também a massa congelada. Então vou arrumar estas, pegam num tabuleiro ou um pirex, colocam farinha. Por exemplo, estas que são individuais, colocam assim.
mesmo que elas fiquem coladas, depois quando elas estiverem congeladas é fácil de separar. A ideia aqui é elas terem alguma farinha, que é para não colar. A farinha também evita que elas colem. Estas que são agrupadas fazem exatamente a mesma coisa, bastante farinha, fazem um novelozinho, por exemplo, e colocam assim. Quando forem a tirar, isto pode ser, por exemplo, uma pessoa comer 3 novelos destes, por exemplo. Então retiram os 3 novelos. Esta é a mesma coisa, bastante farinha. Fecha. É óbvio que esta massa que foi esticada à mão não fica fina o suficiente como numa máquina. Também tem a ver com a vossa paciência para esticar a massa, o mais que conseguirem ou que desejarem. Pronto, não fica tão bonita, mas é possível de se fazer, e de comer e ficar igualmente boa. Estas aqui é a mesma coisa. Estas formas irregulares. Elas não têm que ficar direitas, porque quando elas forem cozinhar, elas acabam por sair da forma. Pronto, bastante farinha. Pronto. Colocam na arca, no congelador, congela, tiram, elas ficam rijinhas, colocam dentro de um recipiente ou de um saco de plástico e voltam a guardar no congelador. E depois é só ir tirando conforme o apetite.